Saudações a todos, aqui é Robson Ventura. Eu desejo um feliz ano novo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho aqui no YouTube, que têm ajudado, compartilhado, comentado, curtido, que se inscreveram no canal. Um feliz ano novo a todos vocês e muito obrigado pela participação. Bom, hoje eu trouxe um conhecimento da parte de Deus para que a gente possa entrar esse ano com poder, utilizando a palavra, a poderosa palavra de Deus para manter de forma sobrenatural a nossa existência, a nossa vida e possamos alcançar individualmente, como família e como sociedade, os nossos objetivos, para que a gente possa usar, inclusive a âmbito nacional, esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, para que a gente possa, como sociedade, né, brasileira unida, vencer os obstáculos que se nos manifestarão, né, que se nos apresentarão nesse ano, beleza? Bom, eu vou distribuir esse conteúdo em alguns vídeos porque é um conteúdo um pouco vasto, mas desde já eu peço a você que acompanhe até o final, porque a gente se renova pelo conhecimento. A partir do momento que a gente se depara com uma outra proposta, com outro conhecimento, a nossa mente tem a possibilidade de se renovar. E o sábio, ele sempre se deixa conduzir pelo conhecimento, momentaneamente se despindo, né, deixando de lado o conhecimento que já possui para poder analisar com total integridade a proposta que se lhe apresenta. Tá? Então, eu convido a vocês, como sábios, a provar desse conhecimento que eu vou apresentar para vocês aqui agora, provar segundo a racionalidade da argumentação que eu proponho, segundo a adequação à palavra de Deus e segundo a testificação do Espírito Santo, ok? Bom, vamos lá. A nossa meditação ela começa pelo livro de Pedro. Veja que Pedro ele foi deixado por Jesus como encarregado de estabelecer algumas bases, os alicerces sobre os quais seriam estabelecidos, né? Seria estabelecida, na verdade, a igreja do Senhor na terra. Você lembra que depois de ressuscitado, Jesus Cristo encontrou com Pedro na praia, né? E conversou com Pedro, falou: Pedro, tu me amas? Imagina esse momento, eu fico imaginando esse momento. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Ele perguntou 3 vezes porque Pedro o havia negado 3 vezes e ele queria contrapor, né, sobrepor essa palavra de negação de Pedro, né, fazendo Pedro declarar o seu amor e o seu cuidado ao propósito estabelecido por Cristo, o qual ele encarregava Pedro naquele momento. Então, tudo que você vir no livro de Pedro, nos livros, nas instruções que Pedro traz para a gente, você deve ter muita atenção. São detalhes, os livros de Pedro são pequenos, mas ali tem muito conhecimento. Aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a gente tem no versículo 1º e 2º. A gente só vai analisar esses 2 versículos para estabelecer a base, né, da argumentação, da inquirição que nós faremos a respeito de todo o conhecimento bíblico, né, para que a gente possa entender esse cadeamento lógico. Tá? No primeiro versículo ele fala o seguinte: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado. Veja, meus caros, minhas caras, que no primeiro versículo ele fala assim: olhe para a sua vida, identifica o que tem de ruim nela, quais são os valores moralmente condenáveis e se afasta disso. É fácil fazer isso? Não é fácil. Uma questão de hábito, você tem que modificar e se esforçar. A construção dos hábitos, né, é muito difícil, a modificação dos hábitos é muito difícil, né, porque muitas vezes, por falta de instrução moral, desde a nossa tenra infância, a maioria dos brasileiros, né, a maioria das pessoas são pobres e não tem noção, né, de como os valores morais são necessários ao planificamento das prerrogativas delas, né? As pessoas realmente não conseguem relacionar, né, o exercício do valor moral com o crescimento individual, infelizmente, né? Então, o que ele fala? Ele fala: olha para dentro de você, identifica aquilo que não presta, que não é bom. A malícia, o engano, o fingimento, invejas, murmurações, e deixa isso de lado.
No versículo 2 ele fala: e desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ok? Olha que ele está dando aqui uma receita de crescimento, uma receita de planificamento. Olha, o que eu acho interessante é que Pedro ele poderia, como responsável pela edificação de uma organização religiosa, vamos dizer assim, de uma igreja, de algo relacionado à religião, ele poderia aludir, né, se referir, né, a questões religiosas. Ele poderia ter falado aqui: desejar efetuosamente como meninos novamente nascidos, jejuar e orar, estar em santidade. Ele poderia ter se referido a questões dogmáticas, mas ele se referiu ao leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. Ou seja, ele fala assim: se livre de tudo que não presta, nasça de novo, se comporte como alguém que nasceu hoje, se permita, se dê o direito de ter uma vida nova, de acreditar que tudo se renovará e que você vai desfrutar dessa nova vida plenamente, que tudo que aconteceu até agora nem chega perto das maravilhas e da manifestação do poder de Deus na sua vida. E para concretizar isso, para que você cresça nesse processo, busque afetuosamente o leite racional. Ele poderia ter falado de coisas religiosas, mas ele colocou a palavra racional. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, keinon. No original, se você for procurar, né, leite racional, né, você vai encontrar logikon adolon galá, né? Então, o logikon, o mesmo que Aristóteles, o mesmo termo, e aqui eu não estou fazendo referência entre Aristóteles e a palavra de Deus, não, estou apenas dizendo que o Aristóteles ele falou zon logikon, zon politikon, né? Esse mesmo logikon utilizado para se referir às coisas racionais foi o que Pedro colocou aqui. O que ele está propondo para a gente aqui? Ele está propondo que a gente busque entender o porquê das coisas. Que a gente busque entender o que está revelado na palavra de Deus. Que a gente pergunte o porquê, para a gente entender as relações de causalidade, para a gente entender o sentido da palavra de Deus, e aí, de posse do sentido, a gente possa usufruir dos resultados da aplicação desse conhecimento na nossa vida cotidiana, né? A eficácia, a consequência, o resultado desse conhecimento que é sobrenatural, é cura, é manifestação de poder, de vida, agora, nesse tempo agora. Entenderam? E se a gente for imaginar um menino recém-nascido, né, uma criança, quando ela começa a se entender por gente, o que ela faz? Ela começa a perguntar por quê. É sempre assim. Sempre assim. Né? A criança começa... Eu lembro que eu andava, quando eu ia de férias, quando eu comecei a ver as coisas, eu comecei a ler. Né? Quando eu comecei a ler assim, a ter conhecimento, eu lembro claramente disso. Eu passava nas ruas lendo as placas e perguntando o porquê daquilo. Porque a nossa mente está criando referências, né? Ela está criando um contexto, um indivíduo, né? Ele é um ser social, um ser político, e ele se insere. E para se inserir qualquer elemento num sistema, ele precisa estabelecer relações entre si mesmo, né? De si para consigo, e de si para com os seus pares. Então, o que Pedro está falando é que está propondo, está nos orientando, é que nós nasçamos de novo no reino de Deus. E que a partir do momento em que nós nos percebamos como gente, como indivíduo no reino de Deus, que nós passemos a perguntar o porquê das coisas no contexto do reino de Deus. Entenderam? É muito legal isso aqui. Eu gosto muito. O conhecimento de Deus, para mim, é a coisa mais preciosa que existe, é o que me mantém vivo,
é o que me faz prevalecer diante de todos os imensuráveis obstáculos que se me apresentaram até hoje. E eu vou compartilhar esse conhecimento, né, com vocês a partir desse vídeo, tá ok? Muito obrigado e até breve, até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Um abraço.